7h30, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E vamos agora dar as boas-vindas, agradecer a presença mais uma vez aqui. É sempre um prazer ter a Elô Landim aqui conosco na Folha FM, né? Além da amiga, né? que eu tenho orgulho de dizer que sou. E também o trabalho maravilhoso que você tem feito, Elô. Parabéns, nunca é demais a gente falar. E bem-vinda mais uma vez aqui à Folha FM, ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Marcos, bom dia, Luiz, aos ouvintes da Folha FM. O prazer é todo nosso de estar mais uma vez aqui podendo compartilhar, né, algumas ideias, informações, conceitos com essa equipe tão, não só dinâmica, mas extremamente com senso crítico aguçado e com bases culturais, né, que é importante para qualquer assunto que venha a ser discutido da melhor forma possível. Lulu, estou aqui recebendo aqui por WhatsApp nossa entrevistada de ontem, Marco. Que é a entrevista de ontem com a Bianca e... Repercutiu bastante. E a Maria Alta espantado com a eu vi aqui imediatamente aqui, através do meu Face, e eu entro no Face do programa ali da rádio naquele momento, eu vi, não parava de entrar gente, impressionante. E a ideia de você, eu acho que foi muitas felicitações pela ideia de trazer mulheres para discutir futebol, um fenômeno do futebol, não só da popularidade como do futebol que tem apresentado, que é o Flamengo, tem perspectiva de ser campeão brasileiro, de ser campeão da Libertadores e trazer mulher para discutir, porque eu até abri o texto de chamada falando, num país de Marta, 6 vezes jogadora do mundo, conquistada agora pela Roupinol, pela seleção. Eu falei aqui na época, Marco, seleção dos Estados Unidos de futebol é uma das melhores seleções que eu vou jogar na minha vida, é a seleção americana de futebol feminino. Não há dúvida. Taticamente, tecnicamente, a chave, inclusive, sem opinião pessoal, e fico feliz de estar equivocado, pela questão da explosão, a mulher levaria um tempo para chegar no mesmo nível do homem no futebol. Não por questão técnica, por questão da explosão física, força. Sobretudo as goleiras. E chegaram mesmo. A diferença hoje é só na velocidade do jogo, né? E aquela coisa, né? O lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Ela que define qual é o lugar dela na sociedade. Não é nenhum homem que vai definir isso. Mas foi um sucesso. A Bianca está aqui falando aqui, mandou aqui uma mensagem, felicitando aqui você no programa. Manda um abraço para o Lolo, jogamos muito handebol junto, a gente da melhor qualidade. É verdade, jogamos muito handebol junto. Bianca é uma ficcionada pelos esportes, pelo futebol, entende muito. E com relação ao que você falava, as qualidades físicas, né, e a condição física entre mulheres e homens dentro do futebol, não só no futebol, mas em outras modalidades. O homem, obviamente, tem uma compleição física mais afinada do que a da mulher, mas hoje, com um nível de treinamento tão específico e com as tecnologias tão participantes desse processo evolutivo do esporte de competição, muitas equipes femininas hoje ganhariam de equipes masculinas que não estão, por exemplo, nas categorias, nos principais times, nos principais campeonatos. Isso por conta do profissionalismo que vem acontecendo no futebol. A gente ainda vê no futebol feminino ausência de campeonatos regionais, apoio, né? Apoio, mas é inegável que houve um salto de qualidade muito grande. Tem um detalhe interessante, Luiz, eu só queria colocar, porque eu acho que isso é importante no desenvolvimento do futebol dessa seleção americana que começou lá nos anos 90. Nas high schools, né? Nas high schools. Eles fizeram um trabalho inteligentíssimo. Eles pegaram high schools e universidades. As high schools e as universidades e criaram um funil para a seleção americana. Não havia times, não havia liga ainda, como a MLS, Major League Soccer. Não havia. A Major League Soccer, a feminina, a WMLS, ela só foi criada em 99, 98, 99.
que aconteceu? Separou a equipe. A Mia Hamm foi jogar num time, a Judy Foudy foi jogar no outro. Aí o que aconteceu? Houve uma queda por 2 anos da qualidade do futebol feminino americano e depois reagiram. Né? Eles sentiram que tinham que reagir. Mas você vê, eles carreavam só para a seleção. Então aquela equipe trabalhava, tinham salários ótimos, eram 120, 130 mil dólares por ano cada jogadora. Nos Estados Unidos é um padrão de vida bem razoável, para bom. E elas treinavam o dia inteiro, todos os dias, e participavam de todas as competições possíveis que tinham. E a renovação, é como vôlei ali, aquela jogada de Saquarema. Aí também tem o pragmatismo americano, né? Porque eles tinham uma meta de talvez serem campeões do mundo, Olimpíadas também, que embora tenha um limite de idade por jogador profissional, mas o americano encara o esporte realmente como uma profissão e tem toda essa infraestrutura necessária para que isso realmente aconteça, né? Exatamente. Eles inicialmente, nos anos 70 com o Pelé, tentaram copiar o modelo europeu. E o sul-americano dos clubes. Não deu muito certo e quando adotaram o que eles já faziam no basquete, por exemplo, luta olímpica, as high schools, começam nas high schools, como o handball que handball, aqui. E depois, se você é bom, você ganha bolsa para a universidade. Isso aí. Educação lá é muito caro, não tem universidade pública, né? As grandes universidades são todas feitas... existe um esquema de filantropia lá que é um pouco diferente do esquema daqui das particulares, das universidades particulares aqui. Mas adotaram isso que estava dando certo e aí explodiu o futebol feminino, né? Agora, o que você falou, Marco, é aquela coisa. E eu também Obrigado, Beto. Antes de Cristo, tem um camarada chamado Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, que falou: a excelência não é virtude, é um hábito. É isso aí. Você faz bem o que você faz bem todo dia, né? Um dos melhores exemplos da contemporaneidade é Jorge Jesus, né? Que chegou com um método e logo na primeira ou segunda semana eu ouvindo um canal de televisão com um programa especializado em futebol, um dos comentaristas falou assim: olha, na volta da Copa América vai ter muita mudança, porque o nível de exigência de Jorge Jesus é infinitamente maior do que, não desqualificando os treinadores brasileiros, mas é um método. Então, o jornalista falou o seguinte: Jorge Jesus no treinamento falou assim: eu quero a bola aqui. A bola foi lá, volta porque eu quero a bola aqui. Então, acredito também que isso faça uma diferença muito grande, porque é a disciplina tática que, durante um jogo, muda toda a história do jogo. Então, o número de passes que o Flamengo erra por jogo é muito pequeno. Eu diria até que talvez seja o menor número de passes errados que o Flamengo já teve na história do Flamengo, vamos dizer assim, né? Uhum. Não desmerecendo as outras equipes, mas nas últimas décadas, nas 2 últimas décadas, realmente isso faz uma diferença muito grande, porque você aumenta o controle de bola durante o jogo e o poder ofensivo também da equipe que ele montou, né? O desperdício também e o risco de você ser pego num contra-ataque. Exatamente. Porque é aquilo que a gente costuma dizer: não existem equipes invencíveis. Não existe. Não existe. Pode ser... Eu vi coisas como o Bayern de Munique no auge de Beckenbauer, Overato. Já vi, mas não são invencíveis. Não, o Flamengo não é invencível, o Santos não era, o Botafogo não era na época. E você, um time profissional, às vezes é inferior ao Flamengo, mas está treinado também, então se der uma bobeira, eles vão. Então, você não pode, em nenhum momento, sair do foco. E tem um outro aspecto também, comparando assim, e não desmerecendo os atletas, os jogadores e nem os treinadores. O Brasil tem treinadores excelentes também, mas a questão do método emplacado por Jorge Jesus faz uma diferença enorme, porque ele, o tempo inteiro que o time está vencendo, ele está exatamente colocando o time mais para frente ainda e exigindo os acertos que são tão necessários. Não tem como você ganhar um jogo errando, né? O primordial, que são os fundamentos do futebol, por exemplo, que é o passe, a recepção do passe e tal. E foi uma mudança muito brusca, porque a gente tinha, por exemplo, a Arrascaeta no banco, outros jogadores que iam substituindo, e ele formou um time base que
E eu ouvi um comentário interessante que é o seguinte, vamos comparar aí com a questão da medicina. Os cirurgiões fazem N cirurgias, talvez por dia, algumas mais complexas, outras menos. E eles não deixam de fazer a cirurgia porque tem uma mais complexa. Vai descansar. E o ritmo que o Jorge Jesus colocou é exatamente esse. E tem um ditado no esporte que fala o seguinte, jogador quanto mais rodado, melhor fica. Né? Pois é, sabe, Luiz, você de vez em quando você cita, e eu vejo que você tem uma certa admiração pelo Tele Santana. Não, aliás, todos nós... O Tele foi revolucionário também, né? Eu falei aqui, você deve se recordar, e falei isso na derrota do Flamengo nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Uhum. Porque na derrota... Copa do Brasil. Copa do Brasil, eu acho que o grande time... Aliás, eu acho que não é só o grande time, mas o caráter humano você não conhece na vitória, você conhece na derrota. Sim, claro. O bom fotógrafo você vê pela foto ruim, né? O caráter de um homem, o quão baixo ele é capaz de descer num momento de raiva, que você vai tirar o caráter da pessoa. Não pela virtude dele, todo mundo tem virtude. E eu vi, e até repeti isso aqui ontem com a Bianca e com a Maria Laura, ele muito cedo revelou a maneira talvez de vencer esse Flamengo, que é bola longa, retomada, bola longa em diagonal com o jogador rápido. Que foi o que aconteceu contra o Paranaense, empatou, foi para os pênaltis e a loteria. Bola rápida. Para o flamenguista se lembra bem, os 2 lançamentos de Zico para Nunes, o primeiro e terceiro gol contra o Liverpool. Aquele tipo de jogada. Pega, patoca, o cara entra em diagonal, o Nunes fez, né? Já entra batendo. Já entra batendo. O Nunes fez primeiro pela esquerda, depois pela direita. O primeiro, o terceiro gol do Flamengo contra o Liverpool. Mas e falei aqui que pra mim, repeti com o Heron achou que eu estava sendo passional. Heron Simas Ruiz, gremista, né? É o maior treinador brasileiro, pra mim, que apareceu no futebol brasileiro desde Tele Santana. Né? E repito isso, pra mim é de fato. Isso é no domingo, um artigo que eu inclusive indico para as pessoas na Folha de São Paulo, publicado na Folha de São Paulo, do Ricardo Araújo Pereira, que é um humorista, né? Ele faz parte de um grupo de humor, tipo Porta dos Fundos lá de Portugal, e citou um conhecido seu, que você citou aqui junto com o Geraldo Venâncio, que é o Francisco Bosco. O dirigente do... Domingos Bosco. Então é um homônimo. É Francisco Bosco. Então, pensei que fosse o mesmo. Vocês falaram que foi diretor. O que eu diretor. conheci foi Domingos Bosco, foi diretor do Flamengo. Você falou que ele era flamenguista, né? Flamenguista. Ele foi do Fluminense naqueles 2 anos da máquina, com o Rivelino, muito amigo do Horta, e depois ele foi pro Flamengo. Ele levanta o testemunho que ele deu pro Francisco Bosco, não sei se é parente então do Domingos Bosco ou não, que quando ele soube que o Flamengo ia contratar Jesus, e escreveu isso e tal, ele falou, ele disse pro Francisco Bosco, como é? Que artigo... Vocês serão campeões 3 vezes, vencerão pelo menos uma Libertadores e vão jogar o melhor futebol desde o Zico. Né? E depois ele contou que esse cara é profeta. É meio que uma profecia. E ele... são estatísticas, né? Eu sabia o que estava fazendo. Esse Ricardo Araújo Pereira é um torcedor do Benfica apaixonado, que ganhou 3 títulos com o Jesus. Ele acompanha desde o Belenenses, né? Que foi onde ele começou na carreira de treinador. E acompanha e cita aqui... Eu citei aqui o exemplo do Enzo Pérez, que é o volante titular do River Plate, que virou o primeiro volante quando foi treinado por Jorge Jesus no Benfica. E é uma opinião unânime, quando você pergunta qualquer jogador que tenha passado por ele, quem foi o maior treinador que você já viu? Jorge Jesus. Jogadores que hoje estão em vários times da Europa, né? Mas enfim, eu acho interessante também, dentro desse aspecto aí, que é o seguinte, na verdade... a vinda do Jorge Jesus é um reflexo também do estilo de gestão do próprio Flamengo hoje em dia. Que é de resultados e de promover o clube no sentido de realmente ser um futebol vencedor. Então, acredito que tenha sido
escolhido nesse aspecto, por esse aspecto também. O que eu falava do Tele, que eu queria dizer do Tele, é o seguinte: o Tele técnico do São Paulo, chega um garoto chamado Cafu, Sim. né? E o Tele ficou impressionado com a força física. Mas o Tele chegou a dizer, ele disse numa entrevista, ele teve na ESPN, já doentinho, falou assim, o Cafu não conseguia bater direito na bola, ele não sabia chutar. Aí ele era mestre em ensinar fundamento, né? O Tele pegava duas cestas de plástico assim, enorme, botavam afastadas e ficava horas com o Cafu e com alguns outros jogadores. Você vai bater de trivela, de tinha prazer rosca. em mostrar que sabia fazer o que estava pedindo. Não, e sabia, porque ele colocava de 10 bolas, sim, ele botava 8. Já era um camarada com certa idade, né? Exatamente. Tem um outro aspecto também na chegada do Jesus, assim, que o Jesus acompanha todas as fases do treinamento da equipe. Ele acompanha na musculação, ele acompanha no treinamento físico. Então, assim, acredito que essa liderança que ele tem também sobre os jogadores não é especificamente só porque é um time vencedor, mas é porque ele demonstra esse conhecimento e o interesse. Embora o cara seja profissional, o jogador... O caso da Arrascaeta. O caso da Arrascaeta, ele fez uma artroscopia e voltou no jogo. 19 dias. É um negócio impressionante. Impressionante. Não é só o treinamento, é parte médica. A única coisa fisioterapia semelhante que eu vi com a Arrascaeta foi com aquele meio-campista. O próprio Diego Ribas. Sim. Meia. O meia. Tem uma certa idade, né? Voltou. Mas o que me impressionou, igual a Arrascaeta... Felipe Luiz. Também é jogador de certa idade também. Aquele meio-campo já veterano da Itália, da Copa de 94. Eita, 94. 94. O meio-campo da Itália 94. E que perdeu o pênalti na final. O Roberto Baggio era atacante. Não foi o Baggio. Não, você está falando do líbero do time, Franco Baresi. Franco Baresi. Os Franco Baresi que já veio jogar. Foi operado do joelho após o primeiro jogo da Copa e jogou o último. Franco Baresi. Ele perde o pênalti e chora. E chora. E agora, uma característica... Foi operado depois no dia seguinte do primeiro jogo da Itália. Eu só queria indicar para o ouvinte e para o telespectador do streaming o nome do artigo, que foi sendo muito comentado pela imprensa brasileira, que alguém que acompanha a carreira de Jesus desde o início, é um português, é o artigo do Ricardo Araújo Pereira. Ele faz parte do coletivo Gato Fedorento, um coletivo de humor português. E o título é Jorge Jesus ensina seus atletas o que fazer em 88 minutos e meio. Que é o gancho do artigo. Porque o Jesus parece que ele trabalha o jogador com uma máxima. Ele trabalha muito com base de estatística. Ele fala assim, olha só, na média, que vem diminuindo ao longo dos tempos, essa evolução que você falou, falou aqui no começo da parte física, cada um dos 22 jogadores que entram em campo, ele tem a posse de bola dos 90 minutos, 1 minuto e meio. Isso é uma média. Uma média estatística. Dos 11, 1 minuto e meio. Dos 11 de cada lado, cada um deles... 22, dos 22... Pode ter, você quer ter mais... mas enfim, a média... Mas a média de cada jogador que entra em campo numa partida de futebol para jogar 90 minutos, com 11 de cada lado, a não ser que tenha expulsão, enfim, fora as contingências, é de 1 minuto e meio. Messi tem 1 minuto e meio, por exemplo. Falando maior hoje da atualidade. Zico tinha 1 minuto e meio. Talvez Zico tivesse um pouco mais, que isso vem diminuindo ao longo dos tempos. Ele falou o seguinte, olha só, eu não vou dizer o que você vai fazer nesse minuto e meio, esse problema é seu. Eu vou dizer que você vai fazer nos outros 88 minutos e meio. Aí digo eu. Boa. Então essa parte tática, quer dizer, como jogar sem a bola. A disciplina tática. Porque ninguém vai ensinar brasileiro a jogar com a bola. Isso a gente é questão de dom. É cultural. Ou um argentino que faz o que jogar com a bola. Agora, a movimentação. Como jogar sem a bola nos 88 minutos e meio. Faz toda a diferença. É que são elas, né? E é isso que ele está implantando. E é muito legal esse artigo que está fazendo. Folha de São Paulo? Foi na Folha de São Paulo, mas está em vários lugares. Jorge Jesus ensina seus atletas o que fazer em 88 minutos e meio. E tem todo sentido do mundo, né? Quer dizer, é simples, né? É simples, e é exatamente por ser tão simples é que é difícil alguém sacar. Porque a simplicidade é a coisa mais difícil que tem. Mas se a gente observa a movimentação do time, da equipe do Flamengo hoje, é uma movimentação, além de dinâmica, tática, porque
é treinado exaustivamente, me parece, essa questão da triangulação, a questão da movimentação, por exemplo, de Bruno Henrique com Gabigol e com o próprio Felipe Luiz, no sentido de jogar sem bola. É. Né? Porque cria espaços. É. Cria espaços. Tostão fez isso na Copa de 70, jogava sem bola e abria espaços. Você tem naquela grande seleção Hungria 54, você tem até hoje maneira de jogar o Ideguchi, que era o centroavante daquela seleção Hungria 54, que não era centroavante, ele ficava meio que orbitando. Até hoje se chama na Itália dianteira la Ideguchi, né, que jogou depois que os soviéticos invadiram a Hungria, foi jogar na Itália. E o italiano é muito ficcionado para essa parte tática, né? Muito. Então, antes de Tostão um pouco também, tem essa coisa que ficou na Itália, até hoje se chama... O cara... Você vê o negócio? Vamos usar um exemplo prático e recente, não lembrar da seleção Hungria de 54. Mas que tem que ser sempre lembrado que é uma referência no futebol. Inclusive, introduziu outra coisa também que parece novidade, né? Aquecimento. Aquela seleção... Você vê como é que as coisas vão se agregando no repertório do resto das equipes. Aquela seleção húngara era muito boa, né? Fazia geralmente os meus placares, 8. A própria Alemanha, que ganha deles na final de 54, perdeu na primeira fase de 8-3. E depois ganha de 4-2. Era um time muito bom, que tinha essa intensidade que o Flamengo demonstra, e eles inventaram aquecimento. Quer dizer, o cara já entrava em campo aquecido. Pô, o time aquecido. Já era uma muito tecnologia. Bom. Você bota 2, 3, corre atrás desse placar depois. É um segredo. É difícil, porque você dificilmente tem lesão quando você está bem aquecido. Você adrenalina hoje já. Você fala que aquecimento, quer dizer, parece uma bobagem. Né? Mas não é. Fisiologicamente você prepara foi para o introduzido, jogo. a diferencial que deu um time já era muito bom. Aquele time era muito bom tecnicamente, mas tinha outras coisas além da técnica. Essa história que a Luiz falou de jogar sem a bola, você lembra da partida Brasil e Uruguai na Copa de 70, o gol do Clodoaldo. O Clodoaldo nunca tinha feito um gol na vida. O pessoal brinca, né? E nunca tinha... O pessoal fala assim, o Corró nunca fez gol na vida. Ele faz um gol pela meia esquerda. Quem é que jogava naquela posição? Tostão. Tostão não estava. Mas não estava por quê? Foi o Tostão na ponta esquerda que passou, que enfiou para o Clodoaldo. Então, o zagueiro que estava marcando o Tostão foi lá para marcar o Tostão. Ficou uma brecha, o Clodoaldo entrou e fez o gol. Então, é difícil até dos adversários marcarem, porque você vê, muito difícil. A cada ataque do Flamengo vem uma nova formação. Eu ia falar isso, o Flamengo-Corinthians, acabei vindo para a Hungria, Flamengo-Corinthians, começa o jogo claramente com o Renier e começa no 4-4-2. Começa com o Renier sem Gabigol, começa com o Renier e Bruno Henrique na frente. Bruno Henrique alto, bola alta, não dá certo. Zaga do Corinthians muito boa. Alta, o Corinthians tem problema na parte ofensiva. A parte defensiva é um belo time. Ele bota, adianta Arrascaeta e adianta Everton Ribeiro. E passa a trabalhar toque curto. Sai o gol de um pênalti em cima de Arrascaeta, que é com base em triangulação em passe curto. Um time com variação. O time não tem uma maneira só de jogar. Você tenta de uma maneira, não deu certo. Tem um repertório. É verdade. Tem um repertório. É porque você assistindo o jogo do Flamengo, você vê o Gabigol vindo em diagonal de um lado para o outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o Bruno Henrique da direita para a direita. Cara, tem uma coisa que a Luiz falou, interessantíssima. De deixar a pessoa atordoada. Tem outra coisa também que é complexa, porque são dois canhotos. Gabigol e aí Arrascaeta. marca diferente. Sim, e o Bruno Henrique, chuta. É igual vôlei. E o Bruno Henrique chuta com as duas, amigo. O Bruno Henrique pega com as duas com a mesma violência. Né? Muito rápido. Com a mesma violência. O Gabigol já perdeu gols incríveis com a direita. Porque ele não tem a perna direita bem como a esquerda. Depois que ele fez aquela mandiga aí na perna de Zico, que ele botou o pé na forma, não sei se coincidência ou não, vocês viram essa... Vi, aquela foi fabulosa. Rapaz, eu não acredito nessas coisas não. Aliás, ontem eu... Se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano você acabava empatado, né? Mas coincidência ou não, rapaz, ele fez aquele negócio da perna de Zico, botou na dele e não perdeu mais um gol. Ontem, depois eu recomendo, eu assisti no Canal Brasil um documentário que fizeram, Maracanã, era o nome do documentário.
sensacional. Porque conta histórias fantásticas da história do Maracanã, da reforma, de tudo. Mas tem uns depoimentos, vários depoimentos do Zico, que são sensacionais. Que é o maior artilheiro da história do Maracanã, né? Hã? É o maior artilheiro da história do O Maracanã. maior artilheiro da história do Maracanã. Não dá pra falar maior jogador, porque Garrincha também jogou muito ali, Pelé também. Também, Copa do claro. Mundo e tudo. Não, o Santos jogava, Santos jogava no ali. Maracanã, de Pelé. O Santos, quando ia jogar no Maracanã, era casa cheia. Eu me lembro Santos e Milan, que eu fui com o tio Tenente. Chovia muito. Quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Quem marcou o primeiro gol do Maracanã? Isso eu não sei. Isso é para Pérez Ribeiro. Não, Pérez, você Essa vai é para saber. Pérez Ribeiro. não, eu sei que é para Pérez Ribeiro, provavelmente PVC também sabe. A PVC, sabe, Mas eu sabe sabia. que era o reserva de quem Eu marcou o primeiro gol sabia. no Maracanã. Eu sabia, eu não sei se tinha sido Didi. Didi. Talvez tenha sido Didi. Didi. Foi Didi. Foi a seleção carioca. Num jogo ainda. Ele Seleção novo. Carioca contra São Paulo. Se eu não me lembro, não era nem do Fluminense, era acho que era do Madureira ainda. Porque ele ficou pouco tempo no Madureira, ele foi pro Fluminense. Mas era do Madureira do Fluminense. Depois foi o Botafogo. Quando, o primeiro gol quando do Maracanã acabou a Copa de 58. foi folha seca de Didi. Quando acabou a Copa de 58, o Fluminense vendeu o Didi pro Botafogo. A boa de 54, Marco. A de 54. Não, a de 54 ele era do Fluminense e Sim, ficou Marco. até 50. Ele foi campeão pelo Fluminense em 57. Sim, mas em 58 ele já era Botafogo. Eu acho que não. Mas... Não, isso eu tenho absoluta certeza, consulta aqui, mas tenho certeza absoluta. Didi era do Botafogo 58. Didi Eu era sei do que em Fluminense 59 sim ele era. Porque o 59. Marco, absoluta certeza. Não, 59 era. O Fluminense foi campeão. Quer apostar o 59. vinho que Heron perdeu? Quem perdeu? Heron já perdeu um vinho. Você quer apostar esse vinho? Não, Não, com certeza. na apostar vinho eu aposto contigo. Agora, perdendo, ganhando, voltando a gente ao vai beber. Flamengo. Vamos lá. Voltando ao Flamengo, uma característica muito interessante também que não só pelas vitórias, mas fez com que a torcida retornasse com força aos estádios, é a forma alegre que o Flamengo joga, e joga por música, né? Porque você observa que não tem passe errado, são variadas jogadas, tem um repertório enorme, mas sobretudo a alegria dos jogadores de estarem, obviamente são profissionais, mas de estarem conquistando espaços que até então o Flamengo conquistou no século passado. Marco, A geração de Zico Ele e jogou tal, no né? Fluminense entre 49 a 56. Então ele já era do Fluminense em 50. Perdeu o vinho. Mas 2 anos antes de 58 ele já tinha ido pro Botafogo. 2 anos antes. Perdeu o vinho, não tem jeito. Sorte que não foi por ano, que senão você perdia 2. Se Heron apostasse também no gol, ele apostou no Grêmio, seriam 5 vinhos, né? Não, tudo bem, mas não tem problema, a gente bebe do mesmo jeito. Mas não, é um time que... Uma coisa que eu acho que o Flamengo tem... Não sei se vocês viram ontem no Bem Amigos. Eu não gosto do Bem Amigos, eu acho o Galvão Bueno chato horrível. pra caramba. Meu Deus. Mas foi Mas tem horrível. um que é pior. O Luiz Roberto é mais chato que o Galvão. Porque ele quer ser igual ao Galvão. Mas Aí ontem, a cópia ontem fica... como foi o Mano Menezes, eu sabia que iam apertar o Mano, eu fui ver que é o técnico aí do segundo colocado, no Palmeiras teve realmente, estava... Mano assumiu em terceiro, está em segundo destacado hoje. Técnico de passagem pela seleção brasileira, né? Eu fui ver, apertaram bem ele, né? Essa coisa de que treinador estrangeiro e tal, papai. O Muricy também na bancada do Bem Amigos, né? E eu vi ali, e teve uma hora que aquele repórter mais antigo, um senhor, quem é da bancada do Sport TV, Marco? Me ajuda aí. Tem o meu xará, Marco Antônio Rodrigues, que é o Bodão. Bodão, ele mesmo. Bodão. Ele falou, nunca vi, e Bodão acompanha futebol desde A vida inteira. Nossa Senhora. Nunca vi um time brasileiro jogar nessa intensidade do Flamengo. Eu não sei se eu concordo, mas assim, realmente não cai a intensidade do Flamengo. Não cai. Não cai. E Jesus fica do lado gritando o tempo Exatamente. inteiro, corrigindo o tempo inteiro. Impressiona isso, né? Impressiona. Como a gente falou aqui, como o Coutinho falava, é o pugilista que busca o nocaute o tempo inteiro. Ele não se contenta de ganhar por pontos. Né? Ele quer derrubar logo para acabar, voltar para casa. Ele quer massacrar o cara. E queira ou não, isso faz uma diferença muito grande, Faz. porque o saldo de gols do Flamengo é infinitamente maior que de vitórias também. de vitórias, né? Eu, antes de ir agora ao intervalo, eu vou juntar aqui o intervalo, os breaks, para a gente poder ter mais tempo agora no segundo papo,
o segundo break. Vamos falar sobre a secretaria, exatamente. sobre o PTB. Vamos. É só mandar uma... Aqui O mundo, infelizmente, não é só Flamengo. O infelizmente. nosso querido Marcelo Almeida, da Escola Agrícola Antônio Sarlo, mandou uma mensagem dizendo que o Corinthians venceu o Ferroviário 2-0 na Taça Libertadores Feminina. E o Corinthians tem feito um trabalho... É verdade, Marcelo. Marcelo, que é corintiano, né, assim como meu filho. Parabéns aí pro Corinthians, para as meninas do Corinthians. Que está fazendo um trabalho muito legal de futebol feminino lá em São Paulo. O Corinthians, nisso aí, tem que tirar o chapéu. No resto, eu acho muito chato, corintiano. Mas, inclusive, meu filho é muito chato quando os Corinthians jogam. Não, corintianos, não. É uma grande nação, é uma grande nação. É uma grande nação. Eles só acham que são a maior torcida do Brasil, mas não são. A Luísa estava falando aqui da questão do fugilista. Agora você vê as goleadas que o Flamengo tem dado, cara. Não, no Grêmio e no Corinthians. No Grêmio e no Corinthians. Porque pode falar do que quiser desse time do técnico que caiu agora do Carille. Do Carille. Agora, se defender, esse time sabia. Mas já tá nunca vi. Do meio pra frente. Eu sei, querida, mas aí eu concordo que o time tinha problemas ofensivos. Mas esse time com Carille, desde a primeira fase que foi campeão brasileiro e bicampeão paulista, a fase atual que saiu agora, nunca tomou 4 gols. Nunca. O time de Renato Gaúcho nunca tomou 6 gols. Não, falando num jogo. Num jogo. Isso se você considerar, porque a questão do VAR, que a gente tá brincando aqui, com o Beto brincando nisso, aquele Flamengo e Grêmio, os 3 gols do Flamengo, eu concordo que foram irregulares. Mas assim, minúsculo, Porque há 2 anos eu acredito que seriam gols. Então, no agregado, se fosse jogo os 2 jogos fossem 2 anos, seria 9-1 pro Flamengo. E por porque 4-1 no primeiro jogo, 5-0 no segundo. Por isso que o Vanderlei Luxemburgo fez essa colocação de qual é o critério de quem está dentro do estúdio colocar aquela linha ali do VAR. Ele não criticou, ele fez uma pergunta. Vem cá, mas qual que é o critério? É o tal do parâmetro, né? Parâmetro. Qual é o parâmetro utilizado para colocar essa linha Eu do VAR? imagino como se fosse uma régua T eletrônica. Régua T fica na prancheta e ela corre baseado então só dá paralelismo. Sim. Entendeu? Só que ali é em perspectiva. E além disso, então tem que ser estúdio, eletrônica, né? porque a perspectiva faz com que as linhas paralelas vão se aproximando do chamado ponto de fuga. Eu não desconfio do VAR, não. Eu acho que ele está sendo mal aplicado no Brasil, porque o brasileiro, talvez seja uma característica nossa enquanto povo, é um povo um pouco inseguro. Né? E deixou os juízes muito inseguros. E o que é pior, para muito o jogo, está parando demais o jogo. Porque tudo é o VAR. O cara não toma decisão de campo. E pior, há casos como aquele Flamengo, aquele juiz. Um forte. Foi fortinho, desse bombadinho. O cara viu o lance e errou pro VAR. Não, ele viu e errou. Um pênalti claro, ele viu e errou. Isso aí. Eu queria, antes de intervalo, fazer uma pergunta aqui, que ontem o Sport TV fez, eu achei muito legal. Quem é o jogador mais... para mim, na minha opinião particular, o jogador mais importante do Flamengo é Gerson. Eu falo isso há algum tempo aqui. Mas quem é o jogador mais importante do ataque? Gabigol ou Bruno Henrique? Para mim, Bruno Henrique. Eu também acho. Acho disparado. Bruno Henrique. E, aliás, ontem eu vi Bruno uma Henrique entrevista do Marcos completo, é muito mais equilibrado, tem muito mais foco, na minha opinião, e muito menos vaidoso. E é oportunista, porque ele fica o tempo inteiro... Tem sido muito mais decisivo. Decisivo. Talento, eu acho que os dois têm muito talento, o Bruno Henrique mais. Mais jogador. Nos momentos mais importantes, os gols são de Bruno Henrique. Não há dúvida. Alguém sentiu falta, com todo o respeito do Gabigol, que eu acho um belo jogador. Alguém sentiu falta do Gabigol contra o Corinthians? Não, nem... Agora, teve uma entrevista do Marco Braz ontem, que me chamou muita atenção. E por que estava fora? Mais um cartão amarelo. Recorde de cartão amarelo. Usando aquelas plaquetas Falaram ontem já... Mas está muito vaidoso, mas o cartão amarelo, falaram ontem que os argentinos já estão contando com o temperamento dele de Arão. Que vão jogar. Eu falei isso aqui ontem também. Mas ontem o Bem Amigos falou com informação da imprensa argentina. Estão treinando para provocar Gabigol e Arão, que são esquentados. Bom, 8h04. Vamos lá. Vamos no intervalo. Vamos para a secretaria e para o PTB. Exatamente. Vamos lá.
Marco Braz ontem deu uma entrevista falando que já está tudo certo com a Internacional. Tudo certo, pro Gabigol ficar no Flamengo. E que já tem alguns dias que só falta o Gabigol dar a resposta. A gente falou isso aqui ontem. Falamos isso aqui. Bom, agora sim, então vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o Folha no Ar, primeira edição. Sabe por quê? A gente escolhe o Existência? Aqui a gente experimenta